Agora nós vamos conversar um pouquinho a respeito de uma situação que me pediram para conversarmos. Vocês estão vendo minha tela? Andréa? Estamos. Estão, muito bem. Então, a Arela RS, em homenagem ao general Vilas Boas, missão. Antes de tudo, um agradecimento a todas aquelas pessoas e as instituições que permitiram que nós chegássemos aqui nesse dia tão espetacular como 7 de setembro de 2020. Aos nossos mestres, particularmente para mim, a Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, as associações que estão juntas, a equipe toda da neuromuscular, aos residentes, pós-graduandos, a equipe multidisciplinar, aos voluntários que permitiram que nós chegássemos aqui hoje, assim como também aos pacientes, porque sem eles nós não teríamos esta oportunidade tão linda e tão rara como que está sendo apresentada nesse dia tão espetacular como hoje. O 15º Simpósio Regional Arela Rio Grande do Sul teve uma programação fantástica, espetacular, que não iniciou hoje, iniciou-se há mais de 15 anos, na sua Constituição, que nós tivemos a oportunidade de estar presente no nascimento. Portanto, feliz aniversário a todos. Hoje, todo mundo tem a mesma idade, vocês podem ter certeza disso. Hoje é um dia especial, só acontece a cada 1000 anos. Some a sua idade, mas o ano em que você nasceu, todos teremos o mesmo resultado, 2020. É estranho até para os cientistas, que não conseguem explicar direito este fato matemático. Mas faça as contas e verás. É uma espera de 1000 anos para que isso aconteça. Por exemplo, 69 mais 1951 é 2020. 15 mais 2005 é 2020. Feliz aniversário, General Eduardo Vilas Boas e família também. A sua mensagem é uma mensagem de garra, é uma mensagem de vida, é uma mensagem de luta, assim como nós estamos tendo nessa época de pandemia do SARS-CoV-2. Nós aprendemos muito nesse momento, especialmente no tocante ao aspecto vida. Embora nós falemos dessas 4 letrinhas, quando juntas elas dão vida, mas o que é vida? Para que ela serve? Como que ela começou? E por quê? São questionamentos muito importantes. E dentro dessa história, eu fui entender um pouco mais de vida, uma oportunidade única, rara, de conhecer um pouquinho do nosso Brasil. De conhecer um pouquinho do nosso Brasil na sua região central, naquela região que é conhecida como Floresta Amazônica. Lá temos nossos povos, lindos, espetaculares. Numa das aldeias, aliás, numa das regiões que eu fui trabalhar, chamado Território Indígena, que é o Parque Nacional do Xingu, de avião já se avista a aldeia arredondada, com as suas casas grandes, e com aquelas estradas que saem sob uma forma de rodas de carroça. São povos lindos, com culturas especiais, e são povos diferentes, são tribos diferentes, que falam línguas diferentes, têm costumes diferentes. População total dessa aldeia que eu trabalhei, chamada Camaiurá, mais ou menos 500 índios. E eles contam o começo do mundo, o começo da vida e o começo do ser humano igualzinho como nós conhecemos da nossa história. É do mesmo jeito, tem um Deus criador. E eles contam que o Deus criador se chama Mavutizinin. Primeiro ele criou tudo, depois ele criou a floresta, e depois de criar a floresta é que veio a criação do homem. E a criação do ser humano, ela é feita da seguinte forma: um casal recebe, portanto, a iluminação desse Deus da floresta. Esse Deus da floresta dá a este casal a vida, que é o seu filho, que vem da árvore. Daí aquele ritual chamado Quarupi. Quarupi é madeira, madeira é vida. Portanto, a vida que o ser humano recebeu, ele recebeu da árvore. Aquele casal agora, ele tem um débito com a natureza. E esse casal mora numa casa, e as pessoas que moram naquela casa têm um débito com a natureza, essa casa tem outra casa próxima, e outra casa próxima é a aldeia, um débito com a natureza, a sua tribo, um débito com a natureza, e outras tribos diferentes também têm um débito com a natureza. E esse débito, ele é pago quando? Quando tem o morto.
E esse morto tem o seu enterro físico, mas não o enterro espiritual. Para que seja feito esse enterro espiritual, há necessidade desse espírito voltar para a natureza, para a aldeia boa, para que assim o equilíbrio seja restabelecido. E quando é restabelecido, vem a nova vida. Ou seja, esta é uma condição de acordo entre as pessoas da casa, as pessoas das casas, da aldeia, da tribo e das tribos também. E quando se faz esse ritual do Quarupi, um tronco de madeira é cortado. Se escolhe um tronco adequado lá na floresta e ele é trazido para dentro da aldeia, ele é esculpido e ele é pintado de acordo com a pintura do sexo masculino, do feminino, e de acordo com a importância daquele que faleceu, e é colocada uma mecha, ou as mechas, ou alguma coisa que esse morto tenha utilizado durante a sua vida, simbolizando, portanto, sua vida terrena. Mas o espírito não volta sozinho. Ele precisa ter o acompanhamento das pessoas da aldeia, de outras pessoas, de outras aldeias, de outras tribos também, que são os enterradores, que são os cantores, que são os contadores de história daquele morto, da sua família e dos seus antecessores, ou seja, dos seus antepassados também, e procurando-se, portanto, trazer os espíritos da natureza, para que esses espíritos pudessem e puderem acompanhar este morto, esse espírito do morto, para a aldeia boa. É um ritual, é um longo ritual, que ele não se dá naquele dia que nós nos encontramos com o Quarupi. Ele acontece meses, por meses. É uma preparação de canto, é uma preparação de música, é uma preparação de tinta, de dança e de histórias. E tem uma outra parte. O índio ele é treinado por uma luta chamada uca-uca. Essa luta ela acontece no último dia deste ritual. E geralmente após um nascer de sol espetacular, e os índios de aldeias diferentes, de tribos diferentes, se reúnem e os seus campeões lutam. A luta do uca-uca, uca é o rugido da onça, é feita sob uma forma que lembra bastante a luta greco-romana. E um dos golpes vencedores é quando o indivíduo consegue colocar a sua mão, como se fosse uma garra, na região posterior da coxa do adversário, como se fosse o golpe de uma onça, daí o uca-uca. E o indivíduo que ganha a luta, não é ele que fala, eu ganhei a luta, é o indivíduo que se vê tocado pela garra do adversário, ele diz, você ganhou a luta. Isso é muito importante por causa da condição ética, porque os deuses estão vendo, os espíritos estão vendo, ele tem que ser ético no tocante à luta, e isso é fantástico, e não precisa de árbitro, e não precisa do VAR para saber que alguém tenha ganho uma luta. E assim tem os campeões daquele dia. E assim é feita a iniciação do sexo masculino, da criança, adolescente, que passa para ser a idade adulta também, através da luta. Mas tem o ritual de reclusão da mulher. Ela também é reclusa por um certo período de tempo dentro da sua casa, e a mãe ensina os afazeres. E tem como se fosse uma crisma para ela. E depois da crisma, o cabelo é cortado, e assim ela está preparada para ser mulher. E ela é apresentada para outros chefes de outras aldeias ou outros caciques de outras aldeias. Antes, eram os caciques que escolhiam as mulheres para levarem para outras aldeias. Agora, elas escolhem qual é a aldeia que elas vão. É uma emancipação feminina também. E esta é uma forma muito elegante de trocar genes, evitando-se, portanto, as doenças hereditárias, genéticas, que podem causar muitos problemas, ou seja, um ato que aparentemente poderia ser um ato brutal, ou seja, de trocar índios de uma aldeia para outra, é uma forma muito linda de se fazer a troca de índios, e daí a aceitação dos diferentes. E a simbolização ela é feita através da semente do piqui. Ou seja, a Índia ela faz uma doação da semente do piqui para aquele outro chefe indígena. Isso é muito importante, o significado do Quarupi, porque toda vez que um índio de uma outra tribo encontra um parente do morto, ambos choram juntos sua lembrança e recordam seus feitos. Feitos esses contados e cantados por outros indígenas e outros indivíduos. Mas depois do Quarupi, esse morto nunca mais será lembrado como morto, e ninguém mais chorará seu desaparecimento. Ao contrário, sua invocação provocará alegria, felicidade, pois este morto, ele se encontra na aldeia boa, ele está no luarte, ele está no céu.
naquele local que só os bons, valentes e éticos podem estar, eles podem ir. Isso tudo não está escrito, isso tudo é passado de boca para orelha, de chefe para sua aldeia, de pai para filho, ou seja, de gerações em gerações. Então, esta recebeu desta, esta recebeu desta, esta recebeu desta, e esta recebeu desta, e isto é verdade, e isto não se tem dúvida. Num dos momentos especiais que eu me encontrava, numa noite linda de um tempo, eu recebi uma explicação maravilhosa, espetacular, deste pajé chamado Sapaim, grande Sapaim. E pajé Sapaim, ele me informa, ele me explica um dado muito interessante, que é o conceito de dom e o conceito de talento. Disse ele, o ser criador que ilumina a noite todos os dias, ele está presente 24 horas por dia, ele está presente dia e noite, e aquele horário era uma lua nova, e estava um breu que doía, e ele falava, olhe para o horizonte, dê uma olhada, o sol. Eu não via sol. Dê uma olhada, você vai ver o sol. E realmente tinha um pinguinho que eu achei que eu tivesse visto, ele falou, lá está o sol. E lá está o Deus da criação deste mundo, todo o que você está vendo. E esse Deus se encontra desde o começo lá neste mundo. E foi esse Deus que fez com que aquele sol, não importa a negritude da noite, foi ele quem fez com que você chegasse até aqui nesse dia de hoje por tempos e tempos e tempos. E quando ele o fez com a iluminação do sol. E essa iluminação do sol, essa luz, ela foi concentrada nas suas costas, num pedacinho das suas costas muito pequenininho. E aquele pedacinho de iluminação que você tem nas suas costas se chama dom, ou seja, a iluminação. E quando o Deus da floresta faz alguém, esse alguém tem um pedacinho só de iluminação chamada dom. E tem muitos não dons nas suas costas. Ou seja, você vai treinar aquilo que você recebeu de maior facilidade e aquilo que o diferencia, porque não tem duas pessoas que tenham dons iguais. São dons diferentes. E assim você tem que treinar este dom. E depois que você o treina, e treina bastante, ele vira talento. Agora, você recebeu esse dom de graça. Totalmente de graça. E você tem muitos não talentos. E o outro tem um dom que você não tem, mas também tem muitos não talentos. Portanto, este dom é a fábrica de vida. É a fábrica de vida iluminada, e esse dom, ele é único. E quando você o recebe de graça desse jeito, que ele vira talento, porque você o treinou, ele não pertence a você. Mas você tem que pagar agora a sua conta, que veio lá do Deus da floresta. E como é que você paga este dom? Esta se chama moeda de retribuição, a moeda de troca. E disse ele, essa moeda de troca é a essência da criação. É a troca que nós fazemos com o outro, é a troca que nós fazemos com o meio ambiente, é a troca que nós fazemos com a nossa floresta. E quando nós temos que entrar na floresta, peça gentileza, peça com gentileza permissão para você entrar dentro dela. Sempre com permissão. E tem mais um outro detalhe, disse ele. Quando nós nascemos, nós recebemos um nome. Esse nome quem escolhe são os nossos pais. Esse nome, ele traz uma escolha. Mas a escolha não é o acaso. Os pais, eles leem as estrelas, eles leem aquilo que se encontra na distância, para dar para nós, através daquele nome, a nossa missão. Ou seja, quando é que nós pagamos a nossa conta? Quando nós cumprimos a nossa missão com ética, com dignidade e com honra. E tem mais ainda, você não pode se afastar do seu destino, porque assim você não está pagando a sua conta. Assim como São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. E este nome, ele tem muito mais do que só palavra, muito mais do que só um significado aparentemente físico. Ele tem um significado espiritual também. Quando nós damos um nome às nossas crianças, há toda uma conjunção de estrelas e conjunção de momento e conjunção de certas situações familiares, hereditárias e tocantes ao aspecto do dia a dia, e assim este nome ele passa a ter uma missão plena também. Isso tudo acontece também na natureza. Por exemplo, disse ele tem um nome e deu um nome a um pássaro. Como nós damos nome aos nossos pássaros? Pássaro vem de passer.
que era de pardal, o qual abundava em Roma e vizinhanças, ou seja, em quantidade bastante grande. E como que abundava bastante, qualquer tipo de pardal acabou virando pássaro também. E qual que é o destino do pássaro? É a receita de vida. O destino dele é voar. E se ele voa, é a liberdade. Mas disse Sapin também, a liberdade, ela cobra caro. Você pode verificar isto. Qual que é a missão do pássaro? É voar. E se não se pode afirmar que o pássaro é livre de uma forma plena, pois se ele não voa, ele está fadado a ser acorrentado pela própria natureza. Se ele não voa, ele pode virar presa. Ou seja, embora ele tenha o talento, mas existem outras dificuldades para ele manter completamente a liberdade dele. E como que ele mantém a liberdade dele? E esta é a troca que deve ser feita entre os indivíduos. Aí Sapin me pergunta, qual é o seu nome? Meu nome é Acari. Ele falou o seguinte, você nunca vai ser campeão de luta, mas o seu nome foi muito bem escolhido pelo seu pai e pela sua mãe. O seu nome é um peixe. Mas você só estará livre se você estiver na água. Eu não entendi direito esse significado. Dentro da água, você vai poder cumprir o seu destino. Não se desvie do seu destino. Ou seja, fique dentro da sua água para você cumprir de uma forma adequada. Portanto, aí eu comecei a entender, com o passar do tempo, como é que é a nossa missão, como que é o nosso destino. E eu tive a grande honra, a grande oportunidade de ver o nascimento de uma associação, a Arela Rio Grande do Sul, há 15 anos, depois 14 anos, em outros momentos. E essa associação hoje, ela muito bem dirigida por Andréa. E como disse Sapin, o nome foi muito bem escolhido também para Andréa. É de origem grega, andros. Andros é de homem, mas na verdade não é no sentido de homem aqui, é no sentido de mulher forte, determinada, valente, criativa, figura materna para que uma família permaneça unida. E ela mantém essa arela de uma forma intensa e unida. Aí a vice-presidente Leila, a raiz etimológica desse nome está no árabe Laila, que se originou a partir da palavra Laila, que quer dizer noite, a negra como a noite, igual aquela noite que Sapin me abriu os olhos que existia um sol lá no final da noite. Significado que tem a beleza escura da noite, que trabalha de uma forma ardente para conseguir o que se deseja. E aqui está a Leila, e tem uma outra moça ainda, junto da Leila. Essa outra moça, ela se chama simplesmente Daniele, do hebraico, somatória, Dan mais El, ou seja, Deus é o meu juiz, é o Senhor que me julga, ou seja, desistir jamais. E nós presenciamos vários relatos no dia de hoje aqui. E um dos relatos espetaculares, dizendo-se para nós que a vida, ela tem que ser vivida. A vida com ela e não vamos desistir dela, ou seja, desistir jamais desta vida. E quem permite isto? Aquela equipe de voluntários, neurologistas, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, advogado, psicólogos, simpatizantes com a causa, outros amigos que foram chegando, e as pessoas que se encontravam hoje nessa live maravilhosa, as pessoas que se inscreveram, através dos simpósios, dos encontros, das jornadas, ou seja, vidas que se unem, vidas que dizem histórias, vidas que acompanham as pessoas para um luate, trazendo essa figura tão forte lá do Rio Grande do Sul, do gaúcho que gosta de alimentação boa, de festa e de domar animais. E domar doença também. Em relação à doença, esclerose lateral amiotrófica, esta é a doença mais temida pelos neurologistas nos Estados Unidos e talvez aqui também no Brasil. A razão? Porque vai acabando com a força. E a pessoa vai ficando com a sua consciência plena. Mas talvez seja exatamente essa dualidade, essa dificuldade, a que faz com que essas pessoas, com ela se comportem como gaúchos, com fortaleza. E a doutora Dorothée Lulé, da Universidade de Ulm, da Alemanha, ela traz um relato maravilhoso em 1998. E a pergunta que ela fazia era, esclerose lateral amiotrófica, por que os pacientes são tão belos? E mais ainda, por que eles estão acompanhados de pessoas tão belas? Exemplo, seus cuidadores. O que faz que essas pessoas sejam tão belas? Qual é a característica desta situação? Eu não tenho dúvida nenhuma. Os depoimentos de hoje, eles são marcantes.
eles são espetaculares. Vejam o que essas pessoas estão conseguindo fazer com seu talento e acordando os outros para uma unidade única. Ou seja, essas pessoas, elas criam nos seus profissionais aquilo que se chama empatia. E aqui o senhor Eduardo Vilas Boas chamou hoje, por que nós nos apaixonamos por pessoas como Eduardo, pessoas como Marcelo Farinelli, Cláudia Gotti e outros que aqui se encontram presentes, assim como José Leda também. Ou seja, são pessoas únicas, talentosas, cumpridoras de sua missão com resiliência, pessoas unidas por uma ancestralidade comum, como aquela que foi contada para os índios, de orelha para boca, de boca para orelha, e assim, gerações, 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 e através dessas gerações nós vamos encontrar lá no comecinho da nossa criação, como muito bem representado nos pilares da criação, a mão de Deus. A mão de Deus, ou seja, que trouxe para nós pessoas dignas dessa criação divina, desde antes do Big Bang, há 14 bilhões de anos. E a pergunta que se faz, mas o que estava presente naquele momento, antes daqueles 1/10 a 44 potências, segundos antecedendo o Big Bang? O que se encontrava lá? Aquele pontinho da noite que eu vi lá longe, lá distante, naquele momento eu vi a essência do cuidar. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vi a essência, principalmente, de agradecer pessoas belas, lindas, especiais, que fazem com que todos juntos sejamos um único Filho de Deus. E assim, nós temos que agradecer todos esses indivíduos com dons especiais, que com todos juntos, eles representam a iluminação. E a vida, ela é bela, ela tem que ser vivida de uma forma plena. Um agradecimento especial a todos vocês, com essa oportunidade que me deram nesse 7 de novembro de 2020, num ano onde que nós todos fazemos aniversário no mesmo dia. Muito obrigado por vocês, um beijo especial.